Está? Está. Ok. Então, muito boa tarde a todos e a todas que aceitaram o nosso convite para estar presentes nesta manhã, tarde, noite, Boa tarde. pelos cantos do mundo. Em nome da Reluz e da agradecer precisamente a vossa disponibilidade e o vosso interesse neste evento. Pelo facto de sermos um conjunto de participantes relativamente grande, a nossa participação ficará, enquanto grupos mais pequenos, num segundo momento, e neste primeiro momento então pediria a todos que desligassem os vossos microfones para que conseguíssemos proceder às apresentações. Só algumas orientações práticas, o evento, há aqui um conjunto de pessoas que vão gerindo e apoiando a parte mais tecnológica e logística do evento. Aos participantes pedimos que de facto mantenham os microfones desligados e também queríamos pedir a vossa permissão para, durante estes momentos que estamos todos em plenário, de facto gravarmos a comunicação e as apresentações e depois as perguntas e respostas para que depois possa ser partilhado. Ao longo das apresentações, sempre que quiserem colocar, as apresentações vão ser feitas de seguida, mas sempre que quiserem colocar ou uma pergunta ou um comentário, façam-no por favor no espaço do chat. No final das apresentações há então espaço para pergunta e resposta e é aí que os nossos oradores vão procurar responder às vossas questões. Mais ainda, pedia-vos um favor para nos ajudar a organizar os trabalhos, que era de renomear o nome que aparece na vossa janela. Ou seja, cada um de nós há de ter ou o nome ou uma referência, e se nós procurarmos no canto superior direito do nosso quadradinho as reticências e clicarmos nessas reticências, vão-nos aparecer um conjunto de opções, entre elas renomear, penso eu, ou rename, dependendo da versão do Zoom que temos. Então, se clicarem precisamente em renomear, pedíamos-vos que pusessem o nome, primeiro e último, e o país de onde participam no seminário, por favor. Então, canto superior direito, reticências, a opção de renomear ou rename, desculpem, não sei qual a versão, que tem depois o primeiro e o último nome e o país de onde nos ouvem. E nos veem também. Ok, então. Avançando, Ana, continuas a partilhar o teu ecrã connosco? Sim, não é? Sim, exatamente. Estou. Ok. Então, eu começo por apresentar uma das organizações que promove este webinar e depois passaria a palavra ao meu colega, Peter Transberg, que apresentará a ANI. Eu apresento então a RELUZ, a Rede Lusófona pelo Direito à Educação, que é uma coligação internacional de organizações da sociedade civil que reúne coligações e organizações dos diferentes países de expressão portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e finalmente Timor-Leste. Esta rede surge e continua o seu trabalho com o intuito de agilizar o intercâmbio entre as coligações lusófonas, através da rede promover pontes entre as esferas nacionais e as esferas internacionais, as agendas internacionais, no sentido de dar voz aos atores que trabalham nos contextos de expressão portuguesa, nos espaços e processos de tomada de decisão internacional. E esta é a RELUZ. De novo, se tiverem perguntas também sobre a RELUZ, podem colocar no chat e serão respondidas posteriormente.
Sendo assim, passaria a palavra ao Peter, que nos pode apresentar e falar um pouco da ANI. Over to you, Peter. Obrigado, Andrea. Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a este evento online. Meu nome é Peter Transberg, eu sou coordenador de comunicação da INE, ou ANI. Em nome de toda a nossa equipa, espero que se encontrem bem. Ajustando as novas realidades impostas pela pandemia da Covid ao seu trabalho, às suas vidas. Muitos de vocês já serão membros da ANI, mas para aqueles que não estão familiarizados com a rede, tenho o prazer de informar que a rede interinstitucional para a educação em situações de emergência, ou a ANI, é uma rede aberta e global de mais de 16.500 membros em quase todos os países do mundo, trabalhando juntos para garantir que todas as pessoas tenham o direito a uma educação de qualidade, relevante, equitativa e em condições de segurança. Qualquer pessoa pode juntar-se à comunidade de profissionais que informam a ANI. O registro é fácil e gratuito e em português no website da ANI. Espero que se junte a nós, participe e se envolva nas nossas atividades. Como deve saber, a ANI está a responder à pandemia da Covid de várias maneiras, incluindo reunir coleções de recursos em várias línguas, desenvolver uma nota técnica e pontos de discussão, publicar artigos sobre vários temas no nosso blog e organizar seminários online, como este de hoje. Pode descobrir muito mais sobre a nossa resposta à pandemia da Covid, incluindo tópicos e datas para futuros eventos em português, inglês e outras línguas, no website da ANI, que vamos pôr no chat. E quero agradecer a Andrea Soares, o Júlio Santos e outros membros da comunidade de língua portuguesa da ANI, bem como parceiros da Reluz para a organização do evento de hoje. Espero que ache interessante, informativo e inspirador para o seu trabalho, onde quer que esteja. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda e obrigado por sua participação. Boa continuação. Obrigada, Peter. Assim sendo, eu tomava só um pouco mais do vosso tempo antes de passar a palavra ao Júlio, que orientará ao professor Júlio, que orientará as apresentações, para partilhar convosco os objetivos deste webinar, ou deste evento, que já terão visto na informação de divulgação. Então, uma das nossas primeiras preocupações era, de facto, promover um espaço de partilha e de questionamento sobre que experiências é que, um pouco por todo o mundo, num contexto de língua portuguesa, que experiências temos de educação à distância, quais são os desafios e os constrangimentos, os obstáculos que encontramos durante este período de resposta à pandemia do Covid-19, peço desculpa. Outra das questões era se, de facto, desta partilha conseguíssemos identificar e caracterizar estes obstáculos com o intuito de os ultrapassar. E este seria o terceiro objetivo. De facto, encontrarmos aqui, a partir das práticas locais e um pouco por todo o mundo, como eu dizia, como é que conseguimos ultrapassar estes obstáculos. E, finalmente, perceber se, enquanto grupo de educadores e educadoras, professores e professoras que trabalham nos contextos, que sinergias conseguimos encontrar precisamente para nos apoiarmos mutuamente a ultrapassar as dificuldades que sentimos enquanto profissionais durante esta fase de resposta à Covid-19 no setor da educação. Como é que nós nos vamos organizar em termos de estrutura do evento? Temos 4 momentos, avançamos rapidamente para o primeiro, mas começamos com a apresentação, no fundo, algumas inspirações vindas de diferentes países, o professor Júlio já apresentará,
que, como eu dizia no início, vão apresentar de forma seguida. Coloca-se então, abre-se então um período de pergunta e resposta que nós faremos a partir das perguntas que nos chegam do chat. Como somos um grupo muito grande, não está previsto abrir o espaço para perguntas diretas e verbalizadas, apenas aquelas que estiverem no chat. Por isso pedimos que ao longo da apresentação destes 4 oradores e oradoras, coloquem as vossas perguntas no espaço de chat, que vão encontrar o bate-papo que encontram na linha de baixo do Zoom. Finalmente, daí, depois deste período de pergunta e resposta, sugerimos a divisão em pequenos grupos, sendo que cada grupo tem um facilitador, para nos podermos começar a conhecer um bocadinho melhor, ouvir-nos também as nossas preocupações e conversarmos um bocadinho sobre as tais sinergias que falávamos enquanto quarto objetivo. E finalmente, encontrar-nos de novo em plenário para sistematizar todas estas ideias. Todo este percurso de sair de plenário, entrar em plenário é feito de forma automática, por isso não têm que se preocupar com nada, apenas aceitar os desafios que nós, aceitar e confiar nos desafios que vos vamos propor. E neste sentido passava já a palavra ao professor Júlio, que nos conduzirá no primeiro momento deste evento. Muito bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o lugar onde me estão a escutar. Eu gostava naturalmente de saudar todos e todas aqui presentes. É um privilégio para nós, enquanto redes de trabalho, termos tantos participantes em várias partes do mundo. Temos aqui a feliz coincidência de termos 2 redes com propósitos comuns sobre as questões do direito à educação, sobre as questões da educação em emergência, de pensar estas áreas, das nossas ligações também com os colegas que estão em projetos e no terreno, não é? Digamos assim. Portanto, este é um momento muito especial, eu diria, de quem já tem trabalhado nesta área, neste país e à volta do mundo. Mas eu não quero, estou muito consciente do tempo que temos para as apresentações. Queria já introduzir as quatro apresentações que temos. A primeira, que já tem aqui assim, de Moçambique, da nossa colega Arlinda Chaquiça, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, que nos falará sobre os desafios do processo de ensino-aprendizagem em tempos de Covid. A nossa colega Arlinda Chaquiça, ela trabalha na Direção Nacional de Nutrição e Saúde Escolar do Ministério da Educação. Em seguida vamos ter a apresentação sobre Timor-Leste, da responsabilidade do nosso colega Pedro Ribeiro Gonçalves, que será através de um vídeo gravado que nos chegou, por causa de podermos acautelar alguns eventualmente possíveis problemas de comunicação. Vamos passar esse vídeo, não é? A terceira comunicação da responsabilidade da nossa colega Silvia Azevedo, professora aqui em Portugal, também colaboradora e membro ativo da rede ANI, que nos falará do ensino à distância em tempos de pandemia, práticas e reflexões na perspectiva do professor. E, por último, a apresentação a partir da realidade do Brasil, na voz da professora Analise da Silva, sobre reflexões sobre a prática do ensino à distância no Brasil. Portanto, vamos, sem mais delongas, vamos passar à primeira apresentação da nossa colega Arlinda Chaquiça, que agradecemos naturalmente a sua presença aqui neste webinar. Doutora Arlinda? Muito boa tarde a todos. Boa tarde de Moçambique, não sei se conseguem me ouvir. Sim, perfeitamente. Bom, já que o tempo é meio limitado, acho que temos para aí uns 5, 7 minutos da apresentação. Eu não sei se a projeção faço por aqui ou a organização Uma das nossas colegas, Ana, tem a sua apresentação, só precisa de lhe dizer quando for para mudar o slide. Tá bem. Ana, podemos transitar para... Sim. Bom, tentando mesmo iniciar com a apresentação, conforme disse antes, nós trabalhamos no Ministério da Educação.
Trago aqui este tema que são os desafios no processo de ensino-aprendizagem em tempo de Covid, porque este é um dos grandes desafios que nós temos, tendo em conta a grande diferença que existe no nosso país em termos de desigualdades sociais e também econômicas, bem como geográficas, mas, no entanto, temos a missão de garantir que este processo aconteça para cerca de 8 milhões de alunos matriculados no nosso sistema. Primeiro dizer que, pode passar para o slide seguinte, primeiro dizer que a partir do dia 20 de março do ano em curso, através do próprio Presidente da República, o país entrou em estado de emergência e por causa desta calamidade pública. E por conta disso foram produzidos alguns instrumentos legais, dos quais temos aqui a destacar o Decreto 14, que fala mesmo desta questão decorrente da suspensão das aulas em todos os estabelecimentos de ensino público e privados, a todos os níveis, e também envolve nesta componente a questão da educação profissional e instituições de tutela. Aliás, as instituições de tutela iriam emitir normas, procedimentos que possam assegurar o cumprimento dos programas e ajustamento dos calendários. Nestes termos, a nível do Ministério da Educação, o que nós fizemos foi tentar manter o processo de ensino-aprendizagem à distância, utilizando as diferentes plataformas, e meios que nós podemos usar para fazer chegar a mensagem aos próprios alunos. E através de circulares instruímos as próprias direções provinciais de educação nas 11 províncias que nós temos para, através das escolas, poderem produzir fichas de exercícios, que é para os alunos poderem exercitar estando em suas casas, e apelando também aos pais para poderem apoiar os seus filhos para garantirem este processo, com todos os desafios que daí acarretam. E também nós apostamos nas aulas através da televisão pública que nós temos. Temos 2 canais abertos dentro da televisão pública, em que temos a abertura por cerca de 10 horas de aula, e o outro canal são cerca de 2 horas de aula por dia. Aí nós passamos as aulas de todos os subsistemas, primário, secundário, técnico profissional, a formação de professores e a alfabetização e educação de adultos. E também estamos a fazer a difusão das aulas através da rádio, a rádio através da Antena Nacional, e em cada uma das nossas províncias nós temos as rádios comunitárias, que têm um raio de ação de cerca de 70 a 100 quilômetros, que de uma maneira descentralizada também há difusão das matérias através desses rádios. E como no nosso sistema nós temos o ensino bilingue, para além das aulas em língua oficial portuguesa, nós também estamos a difundir através das línguas moçambicanas. E também nós temos a plataforma do próprio Ministério, que é uma plataforma que já vinha sendo usada para o ensino à distância, principalmente para o ensino secundário, dos dois ciclos, e que neste contexto da Covid o que nós fizemos foi alimentar esta plataforma com vários materiais, não apenas para o ensino secundário, mas também para o ensino primário, a formação de professores e também vários outros materiais que julgamos importantes para os alunos poderem aceder e ir exercitar estando em casa. E também as aulas que passam pela televisão pública são depositadas nesta mesma plataforma, que é para os alunos também poderem assistir. Mas, para além desta questão da difusão dos processos pedagógicos, nós também tentamos manter sempre presente a questão das medidas de prevenção
e realçando sempre a necessidade de, mesmo em casa, os alunos adotarem estas práticas de higiene e todas as outras medidas emanadas pelo Ministério da Saúde no que concerne às medidas de prevenção sobre o próprio coronavírus. No entanto, nós temos muitos desafios para podermos levar a cabo estas nossas atividades, porque, primeiro, nem todos os alunos têm acesso à energia elétrica, nem todos os alunos têm acesso aos meios eletrônicos que estão a ser o veículo de difusão desta informação. E, por outro lado, também nem todos os alunos têm a possibilidade de adquirir fichas nas escolas, porque quando tivemos a eclosão desta pandemia, nós estávamos a arrancar o ano, as escolas ainda não tinham os seus orçamentos para funcionamento, daí a grande limitante que tinham de disponibilizar as fichas. O que se fazia era ter alguns exemplares em reprografias e que os pais iriam fazer a reprodução destas fichas nestas reprografias a um custo mínimo, que para algumas famílias não é tão mínimo assim, e isso de certa maneira fazia com que alguns alunos não pudessem aceder a estas mesmas fichas. Também outras situações nós temos por causa da nossa rede escolar que é muito vasta, e também temos situações de alunos que pelas distâncias não conseguem, os pais pelas distâncias não conseguem se deslocar à escola para poderem aceder. E para esta questão da limitação dos pais que não podem aceder às fichas pela sua dificuldade financeira, muito recentemente fez-se a distribuição, a alocação a todas as escolas de um fundo que nós designamos de fundo de apoio apoio direto à escola, que parte deste recurso está a ser usado para se produzirem fichas e atribuírem-se a estes pais, vamos assim dizer, que têm uma certa vulnerabilidade ou têm dificuldade em adquirirem recursos para poderem comprar as próprias fichas. Um outro desafio que nós temos é a questão dos alunos com as necessidades educativas especiais, porque nós temos que garantir a abrangência deste processo. Através das aulas que passam pela televisão, nós temos ali um espaço, uma janelinha no canto inferior esquerdo, que os alunos com as necessidades, eles com um déficit auditivo ligeiro a moderado conseguem acompanhar as aulas, mas os alunos com um déficit severo temos que ainda fazer um processo adicional que dentro do nosso setor que trata do ensino à distância, o IEDA, tem lá um estúdio que é necessário fazer-se algumas gravações para este grupo de alunos, para depois poder-se fazer a difusão destas mesmas aulas. Este é um desafio que nós temos, de maneiras a garantirmos a abrangência de todos os alunos neste processo de ensino-aprendizagem em tempo de Covid. A questão da abrangência das intervenções, eu já disse, por causa desta limitação que nós temos, quer social, econômica e também geográfica. E, por outro lado, também, mesmo depois de ter se decretado o estado de emergência a 20 de março, nós temos verificado que muitas crianças ainda andam pelas ruas, e isso de certa maneira, pode até comprometer o processo, e principalmente esta questão do distanciamento social e a não mobilidade das pessoas, que é uma das razões do fato de ter se decretado este estado de emergência. E também esta mobilidade dos alunos, algumas vezes nós temos constatado que é porque os pais assim os mandam para fazerem alguma atividade fora de casa, ou eles ficam a brincar e os pais não os incentivam
a poderem fazer as suas atividades letivas, resolverem os seus exercícios ou assistirem às aulas pelos diferentes meios que nós disponibilizamos. E por outro lado também nós temos um grande desafio de termos que ver como é que nós poderemos fazer o retorno às aulas. Tudo bem que estamos agora em período de emergência, mas em algum momento esta emergência vai ter que acabar. E está a ser uma discussão muito grande de como é que nós poderemos garantir o regresso dos alunos às aulas sem comprometer o próprio programa de ensino. Apesar de que agora nós o que estamos a fazer é a discussão do próprio calendário escolar, de maneira já a fazermos com que possamos garantir que aquilo que são as competências sejam adquiridas pelos ciclos de aprendizagem. Bom, muito poderíamos estar aqui a dizer, mas infelizmente o tempo é muito limitado e eu paro por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Arlinda. Muito obrigado pelo seu contributo muito interessante das medidas e dos desafios também, não é? Chegaram aqui várias questões que depois vamos tentar colocar no final das apresentações. Passaríamos então à segunda apresentação do Timor-Leste, intitulada Uma Escola Inovadora em Tempo de Covid, que nos chega do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, na voz do Dr. Pedro Ribeiro Gonçalves, coordenador da Unidade do Currículo Nacional. Quem agradecemos naturalmente esta participação. Ana, está só a preparar a apresentação. Só um pouco da vossa paciência, por favor. Ana, se não estiveres a conseguir, eu tento aqui. Peço desculpa, de repente falhou, mas creio que... O vídeo, por favor. Sim, eu sei. Peço desculpa. Já está. Ana, penso que não podes ficar com o microfone desligado, senão não ouvimos o som do vídeo. Ana? Posso pedir-te que não desligues o microfone e ponhas o vídeo do início? Ok, peço desculpa. Excelentíssimos senhores, sou o Pedro Ribeiro Gonçalves, atual coordenador da Unidade do Currículo Nacional do Ministério da Educação, Juventude e Desporto de Timor-Leste. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Vou falar-vos de uma escola inovadora em tempos de Covid. Timor-Leste teve a confirmação do primeiro caso de Covid a 20 de março. Como tal, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto declarou férias extraordinárias do dia 23 ao dia 28 do referido mês, enquanto toda a nação esperava por uma medida de governo em relação ao combate contra a grande ameaça de Covid. Tivemos um pouco de sorte, pois
o primeiro período estava perto de ser concluído, faltando apenas 2 semanas para as férias da Páscoa. Neste momento, segundo o calendário, encontramos-nos no segundo período. Uma das nossas principais preocupações no momento foram também os estudantes da tenra idade, os quais precisam de uma rotina e de instruções diárias para completarem as suas atividades escolares. Assim sendo, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto planeou e colocou em ação o seguinte. Primeiro, distribuição de livros para as áreas remotas, muito remotas e extremamente remotas. Pois é nestas áreas que a população tem mais dificuldade no que toca ao acesso aos meios de comunicação. Segundo, elaboração de um programa de televisão, o programa Escola Baúma, que é em português, da escola para casa. É dedicado às crianças do pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. Neste programa, a equipa põe no ar os planos de lição relacionados a cada ano, de cada disciplina ou área curricular, diariamente e de uma forma lúdica. Foi reunida uma equipa de produção com profissionais da área, incluindo professores nacionais das nossas escolas, que gravam diariamente todo o tipo de atividades, músicas, experiências com materiais de fácil acesso, atividades de leitura ou escrita, matemática, etc. Todas elas de forma prática e ativa, onde a criança ou o adulto que a acompanha recebe instruções de forma a cumprir as tarefas no local onde se encontra. Bem, como mencionei anteriormente, esse programa passa diariamente, sendo que as 3 estações televisivas principais de Timor disponibilizaram do seu tempo de antena para tal. O programa está disponível também noutras redes de comunicação social, nomeadamente no YouTube e Facebook. Terceiro, programa de rádio. Foi feito o contato com as estações de rádio locais e da comunidade para que o programa Escola Baúma fosse emitido de forma a atingir a população que não tem acesso a uma televisão, mas sim a todo o tipo de aparelhos de rádio. Quarto, livros e outros recursos online. Foram e ainda estão a ser colocados online no website timorleste.learningpassport.unicef.org. Uma vasta gama de livros e outros materiais, tais como vídeos, músicas, entre outros, das quais o Ministério tem os direitos de autor. O download é gratuito e poderá ser feito também através da página do Escola Baúma, de forma a ter acesso mais tarde aos mesmos, não tendo conexão de internet. De forma a alargar o fácil acesso a estes materiais escolares, a Companhia de Telecomunicações Telemor disponibilizou também o acesso e download de forma gratuita pelo site ebook.tls.tl. Desta forma, qualquer pessoa que tenha acesso a um simples telemóvel poderá também ter acesso a estes documentos. Quinto, SMS. Através das companhias de telecomunicação Telemor e Timor Telecom, foi criado um sistema gratuito de SMS, no qual os clientes das referidas recebem informação sobre quais as páginas os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário deverão ler e estudar. Sexto, call center. No caso de algum estudante sentir dificuldades ou quiser apresentar alguma questão ou dúvida, poderá fazê-lo através do envio de uma mensagem para o número gratuito 12100. Do outro lado da linha, alguém irá registrar a questão do estudante e um professor especializado na disciplina em questão irá formular a resposta. A mesma será entregue de volta ao estudante. Sétimo, de momento os livros nos quais os alunos do terceiro ciclo estudam não pertencem ao Ministério, sendo que não temos os direitos de autor. Como tal, a nossa equipa tem preparado resumos, guias, exercícios, bem como outras atividades, envolvendo todas as disciplinas do currículo, e as mesmas têm sido colocadas online
ao dispor da comunidade educativa em questão. Oitavo, relativamente aos estudantes do ensino secundário, foram colocados online vídeos de aulas, nas quais os estudantes poderão encontrar uma base de apoio para os seus estudos e aprendizagens. Alguns desses programas continuarão a ser feitos, mesmo depois do estado de emergência. Caso houver alguma dúvida, estaremos dispostos para esclarecer e colaborar da forma que for possível. Foi um prazer estar aqui convosco. Até breve. Muito obrigado. Muito obrigado também por esta apresentação, que me pareceu também muito interessante, com as várias medidas que foram selecionadas, que foram escolhidas em Timor-Leste para poder, de alguma forma, dar uma resposta educativa num contexto, naturalmente, de grandes desafios. Penso que não podemos ter o Dr. Pedro a seguir connosco, mas se houver alguma questão, creio que poderemos eventualmente também responder através de outros colegas que estejam aqui assim. Ia passar, por questões de razão do tempo, de economia de tempo, para a apresentação da nossa colega Silvia Azevedo, professora, que nos vai apresentar o ponto de vista do professor em Portugal sobre ensino à distância em tempos de pandemia. Algumas reflexões e práticas a partir da experiência da Silvia Azevedo, a quem agradeço naturalmente muito, agradecemos a sua presença aqui neste webinar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Venho aqui desde o norte de Portugal, porque de facto eu estou mesmo no Minho, na pontinha de Portugal, a norte. Obrigada pela apresentação, Júlio, e pelo convite em participar neste webinar, com muito gosto, e agora não só com a ANI, mas também com a rede lusófona. Vou só acrescentar, até para facilitar a compreensão do contexto, que leciono, eu estou a dar aulas numa escola inserida no meio rural e que integra turmas desde o pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade. Pronto, então, não sei se posso... Para facilitar o que hoje quero aqui partilhar relativamente ao ensino à distância, neste tempo de pandemia, optei por um enquadramento em 3 fases, ou seja, primeiro, a quando do fecho das escolas, que gerou uma onda de receios e expectativas muito variadas relativamente ao futuro, uma segunda fase que eu designei de aceitação e caracterização do contexto, que permitiu preparar a terceira fase de resposta educativa e expansão da mesma. Eu penso que o PowerPoint, exatamente. Depois terminarei fazendo referência a alguns pontos que considero relevantes, aí numa perspectiva mais pessoal, relativamente ao futuro. Pronto, o slide, se faz favor, Ana. Quanto à fase inicial, que decorre desta medida inédita de fecho das escolas, que aqui representei com o chapéu dos medos, que usamos muito na educação não formal, mas, por favor, Ana, exatamente, e vou falar nisto porque acho que é importante na perspectiva do professor, ou seja, tiraram-nos da zona de conforto, não é? Que é a nossa sala de aula, e o acesso fácil e diário à interação com os alunos. E passamos desta situação para enfrentar algo totalmente desconhecido, nós dominamos as tecnologias, mas pelo menos num espaço digital em que as nossas valências são de facto muito heterogéneas. E, claro que neste quadro, uma série de inquietações invade o nosso pensamento, não é? Algumas eu projetei, indiquei aí no slide, como é que vai ser possível ensinar à distância, os alunos nem todos têm computador, os professores, alguns também não reúnem os meios, quer dizer, não vão ter apoio em casa, vão dispersar, vai haver distanciamento, vamos promover desigualdades, e salientei aí um bocadinho mais a negrito uma questão que para nós é uma preocupação e vai continuar a ser uma preocupação, que é como é que se vai avaliar quando passamos tão rapidamente para este registro.
Todas estas preocupações refletem um medo real e percepcionado, efetivo, ou seja, receios, mas ao mesmo tempo também a consciência de estarmos literalmente a ser empurrados para uma mudança de visão e de atitude perante o ensino e a aprendizagem que já se impunha há algum tempo, mas que foi acelerada e muito acelerada pelas necessidades que se impuseram. Depois entramos num outro momento que identifico como aceitação e caracterização do contexto e passo a explicar esta questão da aceitação. Foram dois processos, Ana, por favor, que foram acontecendo em simultâneo, ou seja, por um lado a aceitação por parte dos professores, em que percebemos efetivamente que vamos ter que fazer acontecer, fazer, e focámos-nos numa luta para explorar tecnologias, sempre com o foco de que vamos ter que nos manter ligados aos alunos, vamos ter que promover o ensino, a aprendizagem e manter os alunos com vontade de aprender. E isto é um grande desafio. Ainda hoje os meus de manhã partilhavam que é muito difícil estar motivado neste processo. Em simultâneo, temos todo um trabalho, e foco muito este trabalho porque é um trabalho que muitas vezes passa despercebido aos olhos de um grande número de docentes, mas que é todo o trabalho que a escola vai desenvolvendo no sentido de caracterizar o melhor possível o contexto. Este trabalho é assegurado, nomeadamente pelos diferentes órgãos e estruturas de gestão e liderança, muito em parceria com as representações políticas locais, que é para apurar as condições das famílias relativamente aos equipamentos tecnológicos, mas não só, ou seja, perceber as outras vulnerabilidades do contexto que não podem de todo ser esquecidas, e não só relativamente às crianças com mais dificuldades de aprendizagem, mas relativamente à habitação, à alimentação, à segurança, à saúde, à higiene. E destaca-se aqui nesta fase o trabalho o trabalho que houve com os responsáveis políticos locais, a autarquia, um trabalho também no sentido de identificar na comunidade pessoas que pudessem apoiar algumas famílias que inspiram um maior acompanhamento. Neste momento posso dizer que no nosso agrupamento de escolas, cerca de 30% dos alunos não possui os equipamentos necessários para acompanhar as aulas através de uma plataforma. Neste quadro, por exemplo, olhando para este slide, certamente que quem está familiarizado com algumas ferramentas da ANI reconhece nisto que eu acabei de referir procedimentos e indicadores de avaliação do contexto inicial que constam nos próprios requisitos mínimos, como uma preparação para uma resposta educativa ajustada e contextualizada, assegurando o direito à educação. E é engraçado que ao fim de tantos anos a trabalhar e a colaborar com a ANI, foi a primeira vez que no meu país, não é? Nós víamos de repente uma checklist tão importante e de uma grande utilidade para poder ali ao nosso dispor. Realço uma coisa algo que também tem surpreendido muito, que é a questão da relação da escola com a comunidade. É certo que os momentos de crise, e como muitas vezes é realçado em muitos materiais e ferramentas da ANI, estes momentos de crise são considerados oportunidades para fortalecer a partilha de conhecimento, os laços entre a família, a comunidade e a escola. Na sequência deste levantamento, e assim eu tentei resumir, como devem entender, mas na sequência deste levantamento e seguindo, sim, não é o que eu vou focar, mas é claro que as medidas e orientações do Ministério são no sentido daquilo que eu fui apontando até agora também, mas nesta sequência surge esta terceira fase que eu chamei de implementação da resposta educativa e a expansão. Bom, a nível de recursos, a questões mais tecnológicas, a escola disponibilizou todos os equipamentos que podia aos alunos que não possuíam.
aqui nós chamamos juntas de freguesia, mas pronto, a representação política local ajudou imenso, a comunidade educativa dispensou também equipamentos que tinham nas suas casas, procurámos técnicos para recuperar antigos equipamentos e houve aqui um trabalho também muito interessante de retaguarda de todos os docentes e de toda a comunidade educativa. No entanto, quanto às práticas pedagógicas, propriamente ditas, e aquilo que está a acontecer neste momento, nós temos uma plataforma de comunicação e privilegiamos o uso da mesma e de todas as ferramentas da mesma, que é para não causar dispersão nos alunos. Os professores estão a comunicar com os alunos, enfrentando mais ou menos dificuldades, mas eu estou a falar de uma forma geral, não é? Estamos a comunicar em momentos síncronos e assíncronos devidamente organizados, ou seja, em horários que foram disponibilizados aos alunos, em articulação com as aulas de estudo em casa que estão a ser reproduzidas na televisão desde o pré-escolar até ao 9º ano. Outra coisa que também a escola tem procurado incentivar é que este isolamento físico não se traduza num isolamento no processo de construção de aprendizagens, daí a exploração de ferramentas que permitam o trabalho colaborativo ou de práticas que incentivem ao contacto dos alunos em pares, em grupo, como for possível. Os alunos que não têm meios ou que não podem acompanhar por meios tecnológicos as práticas que eu enunciei anteriormente. Então, a escola providencia a distribuição e recolha regular, ou é semanal, de materiais com as orientações devidas por parte dos professores que enviam para a escola antecipadamente esses materiais. E vai-se estabelecendo um contacto muito regular, através da figura do diretor de turma e professores titulares de turma, por telefone, acima de tudo. Quanto ao apoio, e aqui também um aspecto muito sensível e muito importante, houve uma preocupação séria no acompanhamento dos alunos que beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, ou seja, que estão inseridos naquilo que nós até há pouco tempo chamávamos de educação especial. E aqui realço o trabalho dos professores de educação especial, que tem sido extraordinário, porque é muito difícil para alguns dos miúdos ligarem um computador ou até escreverem mensagens ou algo do género. Por outro lado, os serviços de psicologia e orientação também achamos que deveriam estar a funcionar o mais rápido possível, por termos consciência que seria um canal privilegiado para acompanhar alunos e famílias, nomeadamente famílias que nós sabemos que este tempo de confinamento pode agravar a situação e colocá-las numa situação de risco. Neste momento, coloquei também aí por curiosidade, o tempo voa, mas a escola também está a disponibilizar leite e com a autarquia distribuição de cabazes com alimentos às famílias mais vulneráveis nesta questão. Neste momento considero, Ana, por favor, desculpa, que estamos num momento de expansão, e chamei-lhe expansão porque começamos a olhar um bocadinho mais, já não estamos tão obcecados com a questão da tecnologia, mas já estamos a explorar outras dimensões associadas à transversalidade do currículo, se quisermos assim a dizer. Pronto, e digo que estamos num momento de expansão, não devido a haver técnicas que já estão e práticas que já estão a ser implementadas e com sucesso, e muito importante aqui a aprendizagem de que nós não podemos transpor, e este é o nosso desafio enquanto professores, não podemos transpor o espaço físico da sala de aula para o espaço online, este é o nosso desafio e exige muito de nós nesse aspecto também. Mas pronto, acima de tudo, acho que é expansão porque, por exemplo, no caso da estratégia de educação para a cidadania de escola, né, estamos a procurar formas mais abrangentes para promover a reflexão sobre os problemas que estão a acontecer à escala local e global,
introduzindo práticas de educação para o desenvolvimento, trabalhando a base humanista dos alunos, que é um elemento fulcral nos novos documentos que orientam em Portugal o ensino neste momento. Para terminar, partilho aquilo que considero ser um desafio para o futuro que nós, enquanto professores e os profissionais de educação, vamos enfrentar e temos que refletir de uma forma muito sólida. E, para além das questões de reorganização do currículo, porque se continuar com algum tipo de ensino à distância, isto tem que ser, de facto, analisado, mas, para além desta questão, há uma questão que se prende com a qualidade das práticas que estão a ser desenvolvidas. Isto é um aspecto central e, independentemente de todo o esforço que estamos a fazer e da intencionalidade que assiste todas as práticas atuais, o facto é que temos que perceber se o ensino à distância está a acontecer, respeitando princípios orientadores como a equidade, a inclusão, a personalização, a flexibilização, respeitando os ritmos de aprendizagem dos nossos alunos, ou se isto quer dizer, ou se estamos a entrar em processos que podem conduzir a desigualdades, a aumento de desigualdades, ao distanciamento ou abandono. E esta situação e esta avaliação das práticas, da qualidade das práticas, ou seja, leva-nos a uma outra questão muito sensível e que neste momento está a provocar muito ruído nas escolas, que é a avaliação das aprendizagens. Ou seja, pelo seu caráter regulador, caráter que ela assume no ensino, ela vai ter um papel estruturante na melhoria das práticas educativas. Como todos vocês que estão aqui presentes sabem que a avaliação é um outro tema em debate e daria mais 1 ou 2 webinars, mas neste momento depois poderemos continuar a discussão nos grupos. Muito obrigada pela atenção, espero não me ter excedido demasiado. Obrigado, professora Sílvia. Muito obrigado pela apresentação, pelas ligações que fez, pela reflexão profunda sobre os professores enquanto na linha da frente também, não é? Nesta questão de emergência educativa também. E vamos passar então, sem mais demora, à última apresentação da professora Analise da Silva, que nos traz uma reflexão sobre o Brasil. Professora Analise, tenha a palavra. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, boa tarde, boa noite a cada um e a cada uma. Eu é que agradeço enormemente o convite para estar aqui participando destas reflexões sobre práticas e desafios, né, que a gente tem aí em relação à educação à distância nesse contexto de pandemia da Covid-19, falando especificamente do que passamos, do que estamos vivendo aqui no Brasil. Bom, agradeço em meu nome pessoal, em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em nome dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos e da Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde eu atuo como docente de didática, fazendo aí a formação em especial de graduandos que serão docentes, que atuarão como docentes na educação básica aqui no nosso país. A gente pode ir para os slides, por gentileza? Estamos a tentar resolver isso mesmo, professora Annelise. São os segundos. Ok. Bom, eu preciso começar dizendo da enorme desigualdade social que nós temos aqui no Brasil. Essa imagem é uma imagem que viralizou e que, na verdade, representa algo com que a gente convive aqui, não sem estranhamento, não sem indignação, mas com muita frequência, né? Nós temos riquezas enormes coabitando lado a lado com pobrezas enormes, né? E isso tem a ver com o nosso histórico, inclusive, isso tem a ver com o nosso histórico de escravidão, isso tem a ver com o nosso histórico de dizimação de indígenas, isso tem a ver com tudo que a gente viveu na história desse país
e que até hoje, né, o marca como um país completamente heterogêneo, que agora, no final do ano, foi considerado, numa pesquisa realizada pela PNUD, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como o 7º país em desigualdade social no mundo. Aqui no Brasil, nós somos mais de 47 milhões de estudantes do 0 até os 17 anos de idade. E desses 47 milhões, nós temos 2 milhões e 300 mil que são... desculpem, trabalhando com esses 47 milhões, nós temos 2 milhões e 300 mil que são docentes da educação básica, né? É importante a gente registrar que nesses 47 milhões não estão computados os 85 milhões de sujeitos da educação de jovens e adultos que ainda estão fora da escola. Pode estar causando algum estranhamento para vocês ouvirem os dados, mas é isso mesmo, são 43% da população brasileira que são sujeitos com 15 anos ou mais, parte deles não alfabetizada, parte deles que não completaram o ensino fundamental, parte deles que não completaram o ensino médio. Portanto, sem o direito constitucional à escolarização básica garantido, né? Eu estou falando disso para tentar explicar um pouco como é que é a oferta das teleaulas ou da educação à distância. Na verdade, a oferta que a gente tem aqui no Brasil é de ensino remoto, né? Já que a educação à distância é uma modalidade que é regulamentada pela LDB, né? Pela nossa legislação maior educacional, e é muito mais complexo, né? E estou tentando explicar para vocês um pouco como é que essa oferta de teleaula, de ensino remoto, acentua as nossas desigualdades educacionais por não considerar com relevância essas nossas enormes desigualdades sociais, né? Essa teleaula que está sendo praticada por alguns governos estaduais e que tem sido incentivada pelo governo federal, esse ensino remoto, né? Ele não atende aos quilombolas, não atende às periferias das grandes cidades, não atende aos estudantes do campo, aos indígenas, não atende às pessoas com deficiência, não atende aos que são sem teto. Nós temos muitos estudantes nas grandes cidades que são... que as famílias são de uma organização aqui que a gente chama de ocupações urbanas, não atende ao Sem Terra, que vocês devem conhecer, que aí são aqueles ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Bom, para que se tenha uma ideia, uma das primeiras demandas a partir da pandemia aqui no Brasil foi a distribuição de cestas básicas de alimentos aos estudantes da educação básica, porque parte significativa dos estudantes vão à escola também, e às vezes principalmente, com o objetivo de conseguir se alimentar. Bom, e agora, para que vocês tenham uma ideia, na educação superior nós estamos começando a cuidar disso, porque graduandos da educação superior têm nos procurado para falar das dificuldades alimentares que estão encontrando. Por gentileza, passe o slide para nós. Bom, então só para falar um pouco, né, a gente compreende que educação escolar é um instrumento de uma formação ampla, né, de uma formação plena, e isso não é uma concepção da análise, né, isso é uma concepção que está prevista na nossa Constituição Federal, que é um instrumento aí de luta, né, pelos direitos da cidadania, da emancipação social, da emancipação humana, que vai contribuir com aquilo que chamamos de humanização da humanidade, né? Enquanto vai preparando as pessoas, vai preparando a sociedade para as responsabilidades de construir coletivamente uma sociedade, uma comunidade, um município, um estado, um país, um lugar de viver, né, que garanta a qualidade social desta educação. E para isso, né, a gente precisa o tempo inteiro entender que nós estamos falando de uma educação que precisa atender os interesses da maioria da nossa população, que, como estou tentando explicar até aqui, é profundamente empobrecida, né?
E para isso a gente precisa trabalhar alguns valores fundamentais, valores que vão precisar integrar os currículos escolares, que já precisavam antes e que agora, com a questão da pandemia, precisam mais ainda, né, integrar os currículos escolares e as práticas educativas. Esses valores vão precisar estar muito presentes. Eu queria pedir, por gentileza, passa o próximo slide. Obrigada. Eu estou tentando que vocês visualizem, né, porque é muito importante entender a discrepância, a desigualdade econômica e social no Brasil para entender a inviabilidade do que hoje está sendo proposto como ensino remoto aqui para nós, né? Ontem, aqui no Brasil, nós chegamos a 18 mil vidas perdidas pela Covid-19 e o presidente da República foi à televisão fazer uma piada, uma brincadeira que evidenciou, assim, como que ele não incorporou ainda esses valores que eu estou aqui dizendo que são fundamentais, que a gente dê conta de incorporar aos conteúdos a serem trabalhados nesse momento de pandemia, né? Autonomia, coletividade, justiça, liberdade, solidariedade, isso tudo está previsto nas nossas legislações, tá? Bom, então, só para fechar a fala, eu sinceramente teria mais 5 horas para falar aqui, mas para fechar um pouco e apontar na perspectiva de possibilidades, né, para se pensar, para se resolver isso, eu queria pedir, passa por gentileza para o próximo slide. Ele tem duas coisas que são importantes aí para a nossa compreensão. Passa para isso, obrigada. Primeiro, observem, depois, é claro, isso vai ficar disponível, né? Observem que eu fui buscar datas bem recentes nas fotos, em todas as fotos, para que a gente tenha uma noção de que isso é o que nós estamos vivendo neste momento no Brasil, né? Esse jovem, por exemplo, precisou subir numa árvore para conseguir estudar com o sinal aberto, né? Observem que ele está na mão com um smartphone, que é um smartphone que ele precisa para dar conta de fazer, de estudar, né? E a gente tem um estudo do IBGE que foi divulgado no final do ano passado, que diz que só aqui no estado de Minas Gerais, se a gente pegar Brasil, aumenta bastante, porque o estado de Minas Gerais fica numa das regiões em que a gente tem um empobrecimento grande, mas uma das menos empobrecidas do país. Só aqui nós temos 32% de pessoas que não têm acesso à internet. E acesso à internet, segundo essa definição do IBGE, significa, nos últimos 3 meses, a pessoa ter podido acessar sem precisar da liberação de dados por outra pessoa, por outra empresa, pela escola, por exemplo, tá? Então, 32% dos nossos estudantes não têm acesso à internet. É possível a gente passar o vídeo? É um vídeo rapidíssimo, ele dura menos de 1 minuto. Se for possível, eu agradeço. Já estão a ver? Bom dia, eu sou Priscila Almeida de Oliveira. E eu, Vitor Manuel de Souza. Nós somos do município de Raul Soares. Nós estamos correndo atrás do acesso às aulas remotas. A gente subiu da distância, mais ou menos 20 minutos caminhando. Era 7 horas da manhã para a gente poder acompanhar as aulas pelos canais que foram liberados pela Rede de Minas. Como nem na minha casa e na casa dele tem acesso, a gente teve que subir cá no alto do passo para poder pegar sinal de internet e assistir pelo YouTube. A gente mora lá embaixo, naquela estradinha vermelha que está tendo lá, e a gente subiu aqui. Não tem disco que não use dados móveis, porque para nós não adianta só não usar dados móveis. A gente aqui está tendo que subir cá em cima para ter acesso ao sinal, porque sinal lá embaixo não tem. Então, é isso. Amanhã, se tiver oportunidade, a gente vai gravar um vídeo na hora que a gente estiver vindo, no mesmo horário que a gente veio hoje, para vocês darem uma olhada no que a gente está enfrentando, além do frio, a serração muito baixa. E é isso, está sendo complicado. E como diz, para as autoridades está tudo bem, né? Tudo bem porque tem acesso à internet, tem acesso a tudo direitinho. A gente está aqui, já são quase 10 horas, com fome, porque a gente saiu cedo de casa. E até agora estamos aqui no sol quente, no meio do pasto.
literalmente. Bom, e aí então, o que a gente pensa aqui do como é que resolve, né? Aí divide em duas famílias, assim. Pensando aqui um pouco do como que resolve. Então, veja só, possibilidades, né? Os governos aqui precisam oferecer uma proposta de formação continuada, tanto para os trabalhadores quanto para os estudantes, né? Para que eles se tornem aptos ao trabalho remoto, ao teletrabalho, à educação à distância, que nós sabemos e temos ouvido dos epidemiologistas que a gente vai ter que passar ainda por 1 ano e meio, 2 anos, por uma situação em que aquilo que a gente conhecia de turmas de 30, 40 estudantes juntos não vai se efetivar, né? Os governos daqui também precisam oferecer dispositivos e acesso gratuito, né, para os trabalhadores, para os estudantes, para os familiares deles, para que eles possam realizar esse trabalho remoto que está sendo proposto, esse teletrabalho, uma vez que as atividades que estão sendo propostas, elas demandam ser mediadas por tecnologias que devem ser democratizadas, né, com acesso livre à internet, de qualidade, com acesso a outros meios tecnológicos que possibilitam interações criativas, como além da internet, né, como televisão, rádio, né? Bom, os governos precisam chamar a sociedade civil, né, para conversar, para discutir reorganização de calendário escolar, para discutir em conjunto como é que a gente vai pensar 2020 entrando dentro de 2021, como é que a gente vai reorganizar a distribuição das turmas, como é que a gente vai pensar rodízio, né? Essa quinzena vão alguns, na próxima vão outros. Nós não fomos formados para formar docentes para trabalhar assim, né? Eles, por consequência, não sabem como fazer isso, né? Os mesmos sujeitos precisam ser chamados na nossa avaliação para pensar a estruturação de plataformas comuns para agora, para esse momento, né? Em que filmes, acesso orientado a museus, artes plásticas, divulgação científica, questões tecnológicas, sejam divulgadas de maneira aberta em interação com as escolas, né? Bom, enfim, nesse momento a gente avalia que o governo precisa pensar em gente feliz, em gente com os direitos assegurados, por poder compartilhar a educação com qualidade social. Dizendo de outra forma, o Parlamento brasileiro precisa revogar imediatamente a emenda constitucional 95, que nós temos aqui, e que congela por 20 anos, a partir de 2016, investimentos em educação pública, em saúde pública e vários outros direitos constitucionais. Os governos, na nossa compreensão, precisam, então, cumprir imediatamente a legislação. Se ela for cumprida, se o Plano Nacional de Educação for cumprido, a gente vai atravessar essa pandemia de uma forma menos cruel. Então, é isso. É agradecer mais uma vez e dizer que aqui os nossos lemas têm sido fique em casa, distanciamento social, salva vidas. Agradeço. Muito obrigado. Professora Analisa, muito obrigado. Vamos agora fechar. Andreia, por favor, alguma orientação. Ainda temos tempo para questões. Recebemos dezenas de questões extremamente interessantes em várias áreas, desde o apoio aos professores, à monitorização destes programas, às questões do acesso, às questões das tecnologias. É uma escolha não fácil, mas eu queria alguma orientação da Andreia, se ainda temos alguns minutos para colocar algumas questões. Sim, vamos, eu acho que é uma decisão que podemos pensar em conjunto, não é? Estamos 30 pessoas online, podemos fazer uma manifestação destas 90 pessoas, quais prefeririam avançarmos para os grupos de discussão e conversarmos em pequenos grupos. E depois pediríamos aos oradores e oradoras que respondessem por escrito algumas reflexões sobre as perguntas que recolhemos, ou se dedicamos algum tempo a perguntas e respostas. Não sei o que é que vos parece. Ana, queres deixar de partilhar o teu ecrã? Então agora que temos uma visão... Vamos ligar as nossas câmaras e fazemos uma votação muito rápida.
Então, levante a mão quem prefere avançar para os grupos de discussão mais pequenos. Levante a mão quem prefere ouvir algumas respostas dos oradores já. Ouvimos as respostas dos oradores. Júlio, avançamos, por favor. Tentamos aqui uns 15 minutos de algumas respostas por parte dos oradores. Muito bem, muito bem. Então, talvez direcionar algumas questões para cada um dos oradores. Temos aqui algumas perguntas muito específicas. Por exemplo, para Timor-Leste, quem é que me poderia ajudar a responder? É, por exemplo, a Joana, que está cá. Joana, estás... Sim, boa noite. Estou a ouvir. Boa noite, Joana. Boa noite. Prazer em ver-te. Temos aqui algumas questões. É um prazer, estás aí, obrigado. Uma questão que acho assim, bastante pragmática, direta, que é como é que funcionam estes call centers e quem é que responde às questões que possam ser colocadas nestes call centers através da SMS. Boa noite a todos. Este call center foi criado há poucas semanas por uma questão dos pais e alguns alunos dizerem que tinham dúvidas e que não tinham forma de ver essas dúvidas esclarecidas. Todo o trabalho que o Ministério da Educação está a fazer a nível central que está a ser feito. Os professores timorenses nas escolas não têm meios, principalmente, para poderem fazer este acompanhamento à distância, porque a maior parte não tem computadores, portanto, todo o trabalho que está a ser feito a nível central e com o apoio de vários projetos de cooperação, especialmente a cooperação portuguesa, como o SCAF e o próprio português. Portanto, este call center, as questões vêm escritas para o Ministério Central e depois a equipa que está a acompanhar todo este programa de Escola Baúba, que é transmitido nas três televisões nacionais, portanto, responde a essas questões através da televisão. Muito obrigado, Joana, muito obrigado. Uma questão para Moçambique, se me permite, uma questão sobre a participação dos pais, que me pareceu também aqui pertinente, como assegurar que os pais, muitos deles não devidamente alfabetizados, assistam aos seus educandos. Que incentivos é que pode haver, que trabalho, que estratégias é que foram desenvolvidas? Se a doutora Arlinda nos pode ajudar a esclarecer essa questão, por favor. Obrigado. Tem de ligar o micro. Temos agora sim? Sim, exato. Sim, obrigado. Sim. Obrigada. Eu dizia que nós temos, de facto, a situação de muitos pais que não são alfabetizados, mas pelo simples fato de nós termos um pai que instrui o seu filho, o seu educando, a poder fazer a revisão das suas matérias, a poder responder os exercícios, ele já está a contribuir para que este mesmo menino possa estar atualizado e possa garantir que as matérias que ele já deu estejam a ser revistas. Porque é importante realçar que nós temos a questão da distribuição gratuita dos livros do ensino primário para todos os alunos. Então, todos os alunos têm estes livros e é a base para eles poderem usar para poderem frequentar as aulas e também para poderem rever as suas matérias. Então, independentemente da existência das fichas ou não, que na verdade as fichas são mais para exercitá-los, eles podem consultar os seus livros. Então, se nós temos pais que instruem os seus filhos para, em determinados momentos do dia, poderem assisti-los, abrirem os seus cadernos para poderem responder os exercícios, isso já ajuda.
E por outro lado, nós temos também os conselhos de escola, que é um conjunto de pais, professores, alunos, que eles estão inseridos numa mesma comunidade. E nós sabemos que as comunidades elas interagem entre si. Existindo algumas dúvidas, através destes conselhos de escola ou os professores que habitam naquela mesma comunidade possam, de certa maneira, ajudá-los a responder a algumas questões que eles tenham. Mas também, infelizmente, não tive muita oportunidade de explicar também todo o processo que nós estamos a fazer agora. Doutora Arlinda, perdemos-la um pouco. Alô? Alô? Agora já estamos. Já? Eu dizia que todo o processo que está a acontecer é de recapitulação das matérias que foram dadas desde o início das aulas. Quando o processo de emergência levantar, as atividades vão recomeçar do sítio onde parou. Então, mesmo aqueles alunos que agora estão a ter uma dificuldade em poderem exercitar ou ter acesso aos materiais, quando as aulas retomarem, há de haver uma recapitulação dos assuntos que foram dados e a partir de 20 de março vai-se fazer a atualização das matérias. Então, não há de haver uma desigualdade daqueles que tiveram acesso aos materiais e daqueles que não tiveram acesso aos materiais. Obrigada. E estas atividades não têm um fim avaliativo, são apenas para eles ou recuperarem as aulas que não tinham percebido lá muito bem, ou então se exercitarem para o processo de retomada das aulas, para eles não ficarem... Penso que sim. Penso que avançamos agora com mais uma pergunta final, que por acaso foi colocada aqui no contexto do que a Silvia disse, sobre será que a sociedade civil está a ser aproveitada para apoiar na implementação destas políticas, quer no caso de Portugal, quer no resto do mundo? Pode ser também uma pergunta transversal, se quiser responder a nível do Brasil, de Portugal ou dos outros países. Qual o aproveitamento das organizações da sociedade civil também, não é? Para na implementação destas medidas e nas questões da sensibilidade às desigualdades. E seria a última questão, então, que nós colocamos, para depois passarmos para a frase seguinte, Andreia. Eu penso que podemos fazer uma pergunta à Sílvia e outra à Annalise. Ok. Da lista que tens contigo. Sim, sim. Para a Sílvia seria a questão do apoio aos professores. Que tipo de apoio, de preparação é que foi feito aos professores para trabalhar com estas novas modalidades? De alguma forma já afloraste isto, mas não sei se queres elaborar um bocadinho mais. Sim, isso foi por isso que eu comecei mesmo pela questão do chapéu dos medos, não é? Dos receios, que foi aquele pânico inicial de e agora, não é? Aquilo que era tão fácil acontecer no dia-a-dia das escolas, que é o aluno está ali, não é? E que no fundo foi também atrasando esta utilização das tecnologias, principalmente em contextos mais rurais e mais isolados. Mas efetivamente nós fomos, como eu disse no início, fomos empurrados para uma situação que não estávamos de todo preparados. É um facto de ensinar, e nós estamos a perceber isto, não é? Principalmente nesta fase, ao fim de 6 semanas, que é o terceiro período, começou, estamos agora na 6ª semana. O facto é que quando viemos para casa foi aquela... E isto foi geral, porque a gente, pelos contextos que eu tenho, ou melhor, com os colegas das diferentes escolas, em diferentes contextos com quem eu vou falando,
foi um trabalho de casa enorme e exaustivo e que é muito cansativo de explorar ferramentas de ensino à distância. Nós conhecíamos algumas que até usámos no próprio contexto de sala de aula, não é? De formas de usar as tecnologias no contexto de sala de aula, mas lá está, ensinar à distância e manter os alunos ligados, que é este o grande desafio, não é? É que o momento síncrono que nós temos com eles decide toda a motivação que a gente possa gerar a partir dali. E não houve, a exploração foi muito nossa, ou seja, foi um trabalho muito autónomo, não é? E da exploração pessoal, do que é que podíamos utilizar, até ao momento em que depois a escola tenta apurar, não é? Qual é que será a melhor plataforma, criar uma plataforma única para a dispersão, mas foi um desafio e uma luta, e continua a ser, não é? Os inquéritos online, trabalhar com os alunos individualmente, e depois todas as questões que nos preocupam relacionadas com como avaliar, que está a ser um desafio atual também. Mas a nível de tecnologias não houve, foi um trabalho, a escola solicitou essa paciência e esse trabalho aos professores porque foi muito rápido. Obrigado, Sílvia. Estava a pensar também nas questões de apoio psicossocial aos professores, quando se fala nessa dimensão do medo também, que existe noutros contextos, podia ser importante. Finalmente, uma questão para a professora Annalise, que é a seguinte, que a professora Annalise avaliasse o facto do Brasil não ter construído uma política nacional para o enfrentamento do Covid-19 e, pelo contrário, vemos uma discordância e enfrentamentos entre ações dos Estados e Governo Federal. Acho que aqui é uma questão que talvez tenha a ver com a própria coordenação, não é? E organização de uma resposta que tenha eficácia. Não sei se esta pergunta faz sentido e pode ser desafiadora para si. Para finalizar, se puder ser rápida, agradecemos. Para continuarmos depois nas salas. Bom, obrigado. Vejam só. Esse ano é um ano de eleições municipais aqui no Brasil, né? Nós temos mais de 5.000 municípios e todos eles passaram por eleição de prefeitos e vereadores. Queria que colocassem, por favor, os microfones em silêncio. Obrigada. Por favor, professor. Ok. Me ouvem? Ok. E nós temos, desde a última eleição, uma situação no país que é uma situação muito complicada, muito complicada. Para que se aprovasse um auxílio emergencial de R$600, que é 60% do nosso salário mínimo, para pessoas que estão desempregadas, nós passamos por um processo burocrático de tal forma que a proposta desse auxílio emergencial surgiu no início da pandemia e somente agora, há 2 semanas, algumas pessoas começaram a receber. Outras ainda estão no processo de conseguir comprovar, desde que existem, porque o número de pessoas indocumentadas no Brasil também é grande, até comprovar que tem direito a esse auxílio pelas regras que foram estabelecidas. Bom, além disso, nós temos um ministro da Educação que, quando a sociedade civil faz uma proposta, que foi aprovada inclusive ontem no Senado, que é a proposta de adiamento do Enem, que é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio e que possibilita que estudantes do ensino médio cheguem à educação superior, o ministro esse movimento da organização da sociedade civil é exatamente porque os estudantes mais pobres não têm como acessar o estudo para se preparar para o Enem. A resposta do ministro é que ele vai consultar as pessoas, isso depois que o Senado aprovou, tá, gente? Ele vai consultar as pessoas que se inscreveram para saber se elas avaliam que deve ou não ser adiado.
Então, nós estamos no momento em que não é só a política nacional para o enfrentamento do Covid-19. Nós não temos política nacional para nada. Nós não temos, né? Aliás, desculpem, nós temos. A política é não implementar nada. Então, efetivamente, assim, a sociedade civil, neste momento da pandemia, não tem nem como ir para a rua, não tem nem como se movimentar, se organizar, mas nós não temos uma política nacional para o enfrentamento do Covid por causa das disputas eleitorais que já estão postas para este ano. Desculpe, a voz falhou aqui. Espero que tenha conseguido me fazer compreender. Não é com felicidade que eu digo isso a vocês, tá, gente? É triste, mas é o que nós estamos vivendo nesse momento. E ontem nós chegamos aos 18 mil mortos, 18 mil vidas perdidas. Obrigada. Muito obrigado. Resta-me agradecer imenso todas as vossas questões, impossíveis de podermos articular e organizar de forma, neste momento. Eu penso que algumas vão passar agora para as salas. Andreia, passo-te a palavra agora para a organização. Algumas questões também sobre a ANI e sobre a RELUJ, eu penso que poderão ser respondidas diretamente e já foram respondidas de forma mais pragmática. E naturalmente agradeço aos responsáveis das participações também do Brasil, do Moçambique, de Timor-Leste e de Portugal, o vosso conhecimento, os ensinamentos, uma aprendizagem muito rica nesta sessão aqui da tarde, na minha opinião. Andreia, por favor. Obrigada. Obrigada, Júlio. Dizer de facto que, além das perguntas mais diretas que da ANI, sobre a ANI e a RELUJ, pediremos também, consoante a disponibilidade dos oradores e oradoras, das perguntas que recolhemos, que possam fazer algumas reflexões por escrito que posteriormente partilharemos convosco. Sabemos que este tipo de eventos cria muita expectativa em termos de respostas e também não queremos que fiquem frustrados por não ter algumas pistas de resposta. Então, pediremos este último favor aos nossos oradores e oradoras. Assim, Ana, pedia-te para nos mostrares as perguntas de reflexão enquanto passo a explicar a dinâmica seguinte. Temos então 30 minutos que nos restam deste evento e a proposta é que, de facto, como o objetivo era também criar sinergias entre nós, não é? Entre nós sendo todos profissionais do setor da educação. Próximo slide, Ana, por favor. Era que o anterior? Isso. Que agora, nestes próximos 20 minutos, nos dividíssemos em pequenos grupos para pensarmos um pouco nestas 3 perguntas. Se entendermos dedicar os 20 minutos apenas a uma ou a outra pergunta que não seja esta que aqui está, fiquemos à vontade. Eu acho que estes 20 minutos que vos propomos agora é mesmo para conversarmos um pouco entre nós, as nossas angústias, de que maneira é que nos podemos apoiar. Como o Júlio bem dizia, a pandemia tem grandes impactos ao nível psicossocial de alunos e alunas, professores e professoras e profissionais de educação. Então, usem estes 20 minutos, esta é a nossa proposta de reflexão, mas fiquem à vontade para outro tipo de partilhas nos grupos que vamos fazer a partir de agora. Cada grupo terá um facilitador nomeado, que sabe, a quem já pedimos que desempenhe este papel. Em alguns grupos já encontramos um relator, noutro isso ainda não aconteceu, por isso pedimos que dentro de cada grupo se identifique este relator, se ainda não foi identificado, que pedimos o favor que tome algumas notas para depois, entretanto, partilhar connosco, se não no plenário, porque vamos ter só 10 minutos, então depois por escrito. Pode ser? Podemos então avançar para esta divisão mágica de salas de trabalho? Penso que sim, Peter. Please help us out. Só temos, por favor, clicar em aceitar ou join, dependendo da versão que vos surge. Quanto às soluções, o grupo aqui apresenta uma solução que achamos muito interessante, que tem que ver com a necessidade de promover uma plataforma internacional de interação entre os diferentes agentes de educação.
o que iria permitir partilhar conhecimentos, por exemplo, entre os professores. E esta plataforma pode ser uma plataforma de uma comunidade linguística portuguesa ou de outros grupos etnolinguísticos. A verdade é que a plataforma em si iria permitir uma maior interação e pensamos que a INEM, como trabalha com sistema de rede de comunicação, poderia efetivamente ser um parceiro fundamental para dinamizar esta plataforma. Quanto ao que devemos fazer para melhorar a qualidade da resposta de emergência da Covid-19, aqui elencamos pelo menos 3 aspectos. Um que tem que ver com a necessidade de engajar outros importantes setores, como, por exemplo, a mídia, no sentido de disseminar mais informações sobre como prevenir-se desta pandemia, a necessidade de engajar o setor da saúde, por exemplo, nas escolas, também para reforçar as medidas de prevenção. Foi também aqui elencado a necessidade de cada um dos nossos países poder aprofundar conhecimentos sobre o que efetivamente está acontecendo, no sentido de assegurar que o ensino não pare. Nós sabemos que os nossos países são imensos e há coisas que estarão efetivamente acontecendo que nos escapam como profissionais da educação. E pensamos que se efetivamente cada um dos países aprofundar o conhecimento do que está acontecendo em cada um dos nossos países, isto também poderá ser uma matéria para alimentar a plataforma que nos referimos atrás. Portanto, muito rapidamente são os aspectos essenciais que nós abordamos. Mas como ainda o tempo está a nosso favor, eu ainda posso passar a palavra ao Albertino e a outros membros do grupo para poder reforçar os aspectos que acham que foram abordados e que eu não pude apontar. Então, se calhar passaríamos a um grupo seguinte e se alguém tiver a necessidade de acrescentar, por favor, faça-o. Poderia, por exemplo, ao grupo 2, ao relator do grupo 2. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser um bocadinho mais sintética. A discussão, tivemos participantes no grupo, um participante de Cabo Verde, maioritariamente Timor-Leste e também eu aqui um bocadinho entre Portugal e a Guiné-Bissau. Uma das preocupações que foram levantadas no contexto essencialmente de Timor-Leste foi o retorno, ou seja, como saber se as práticas que estão a ser implementadas pelos professores estão a ter retorno, quando práticas para os alunos estão a ter retorno, ou seja, os materiais que estão a ser enviados, que aprendizagens é que eles estão a fazer, como é que eles estão a fazer, como é que eles utilizam o que lhes está a ser oferecidos, como é que se vai conseguir colmatar estas dificuldades de acompanhar os alunos. Outra questão também que foi levantada é o que é que vai, dentro das desigualdades que já se falaram aqui, estamos a falar em realidades em que as desigualdades existem fortemente, o que é que vai acontecer com os alunos que já estavam em situação de desigualdade, o que é que vai acontecer após, quando houver também o retornar à escola, quando houver o retornar a uma situação menos anormal, ou outra situação.
Depois, falou-se também aqui de alguma informação que não, parte que está, principalmente em Timor, do Ministério da Educação, que não estava, as informações não estavam a chegar às diferentes partes de Timor-Leste, onde há difícil acesso à informação e aos meios de comunicação, bom, essencialmente foi isso. Falou-se também na necessidade de fazer a monitorização destes mecanismos que estão a ser implementados, ou seja, de saber quais são, o que é que se está a fazer, que resultados é que o que se estão a obter com estes mecanismos, não é? Que é que os alunos estão efetivamente a aprender, como é que os pais estão a apoiar os alunos, se aquilo que estamos a fazer ou que está a ser feito efetivamente tem resultados e que resultados é que tem. E se não tem resultados, o que é que se pode melhorar? Falou-se também aqui na necessidade de haver plataformas mais locais de apoio entre os professores. Não tem que ser obrigatoriamente plataformas digitais, porque há em algumas regiões, em alguns países, isso são dificuldades acrescidas, tentar aqui encontrar formas em que localmente os professores, os educadores, os atores da educação se possam apoiar a dar respostas aos problemas locais, isto para acrescentar aquilo que o Carlos Cambuta estava a dizer, a nível mais internacional, neste caso aqui a nível mais local, e sim, a monitorização. E seja alguma coisa, que isto é meu, e quem quiser acrescentar no grupo mais alguma coisa, obviamente, é uma coisa que eu ouvi também num webinar há 2 semanas atrás, que é keep it simple. Às vezes queremos complexificar as coisas e é necessário focarmos naquilo que é efetivamente importante. Keep it simple. Obrigada. Realmente manter a coisa simples às vezes é a melhor forma para a conseguir implementar. Desculpa, é a questão de simplicidade e respira. Sim, eu também não deixar, tratar do nosso próprio bem-estar, não é? Enquanto educadores, educadoras, professores, professoras e técnicos de educação. Passaria então para o grupo 5, por favor. Penso Iracema. Sim, boa tarde, pessoal. Oi, Andreia. Quanto tempo, que prazer te encontrar aqui, o Júlio. É mesmo. Pessoal, o nosso grupo não teve tempo de validar esse apanhado que eu fiz, então, por favor, façam correções, acréscimos. Nós nos dedicamos mais à discussão da pergunta 1, né, dos desafios, e aí segue a lista. De modo geral, as medidas tomadas e apresentadas aqui pelos colegas, né, voltam-se à escola primária, à escola secundária, ao ensino técnico e às universidades. Então, resta o desafio do que fazer com as crianças em idade pré-escolar, sem que sejam medidas escolarizantes. Um outro desafio é o que fazer efetivamente com os estudantes que não estão tendo acesso a nada, nenhum conteúdo escolar, por falta de acesso a equipamentos e à internet. O que os países estão fazendo para reduzir vulnerabilidades de toda a ordem, incluindo a questão dos abusos sexuais que tendem a se acentuar nesse período agora de pandemia. O desafio de adaptar respostas alternativas a cada contexto, nacional ou local. O desafio de obter resposta, retorno dos estudantes às atividades que estão sendo propostas. E um desafio grande que é o fato das políticas públicas sempre começarem com quem pode, né? Ou seja, tudo que foi relatado é voltado para as pessoas que podem se dedicar às atividades escolares porque já estão com as suas necessidades básicas supridas, né? Bom, um outro desafio é tratar dos interesses de grandes corporações, do chamado mercado educacional e também o mercado de informática, e essas corporações visando ao lucro e não a garantia do direito à educação, né? E um enorme desafio que diz respeito à reconfiguração do trabalho e da carreira docente.
com riscos de rebaixamento da carreira docente, agora, né, e a partir de agora, no pós-pandemia. Podemos nos dedicar bem pouco à pergunta 2, a questão das respostas e alternativas, e aí foram mencionados grupos de trabalho via WhatsApp com estudantes, emissões de conteúdos escolares já abordados ou novos em rádios locais, e a necessidade de apoiar a formação de grupos, clube de meninas e de familiares para promover a proteção das crianças e adolescentes contra os abusos. Foi isso que eu consegui sintetizar aqui da nossa discussão, que certamente foi mais rica do que isso. Obrigada. Obrigada, Ira, muito obrigada. E eu passaria de imediato a palavra, por exemplo, ao grupo 1, que pudesse partilhar connosco. Boa tarde. Então, achei muito curioso, porque de facto não percebi como é que passaram estes 20 minutos, que foi muito rápido, mas realmente quem acabou por intervir, porque infelizmente não tivemos tempo para todos e para todas, mas foi muito consensual, em perspectivas diferentes e muito atendendo a cada país. Para mim saiu aqui uma grande preocupação, que é um desafio sentido por todos, que é o como chegar a todos, como não deixar nenhum aluno de parte. Então, só para sintetizar, o Clayton, do Brasil, que nos falou da questão que sente que a sociedade acaba por cobrar um bocadinho aos educadores esta questão da continuação do ensino à distância. No entanto, sente-se que há alguma falta de instrumentos e de mecanismos que façam efetivamente dar essa resposta, pondo assim um pouco em causa o resultado do que é que vai ser a educação nas escolas públicas daqui para a frente. Numa outra perspectiva, mas também com a mesma preocupação, a Cristina, em Portugal, que é professora numa escola pública, que acabou por desabafar que às vezes um pouco mais do que o sufoco de conseguir passar através do ensino à distância aquilo que são os conteúdos e a matéria em si, mas mais como garantir que as desigualdades não são postas em causa ou são ainda mais frisadas, não é? Esta questão de chegar a todos os alunos, garantir que até aquelas pessoas que estão num ponto mais remoto tenham acesso igual e que é realmente atendida à questão dos diferentes ritmos dos alunos e tudo mais. Depois a Arlinda, também de Moçambique, acabou por nos falar um pouco da mesma questão de massificar este ensino remoto atendendo à diversidade. E uma das coisas que eu creio que foi entre um desafio sentido e também uma proposta, que era a questão de perceber como é que outros países estão a fazer para colmatar determinadas necessidades e desafios. E neste caso era importante esta partilha de práticas entre países semelhantes no que diz respeito, por exemplo, ao número de alunos, o rácio que existe entre alunos e professores, não é? O número de alunos por cada professor. E perceber como é que então em países semelhantes em termos de número de pessoas estão a fazer, quer seja no retorno à escola, como é que se vai manter então o distanciamento social? Como é que vamos garantir estas boas práticas de higiene que a pandemia requer quando temos 80 ou 100 alunos numa mesma sala ou para o mesmo professor? Assim como a questão do acesso à alimentação. E, portanto, uma vez mais ficou reforçada aqui a importância de perceber quais é que são os mecanismos que se podem adotar, novas ideias que possam ser ou adotadas ou até inventadas nesta partilha de práticas entre países. Perdoem-me se ficou alguma ideia por passar, mas creio que a grande questão aqui, e que eu entendi que realmente a preocupação é como é que vamos chegar a todos e garantir que as desigualdades já existentes não ficam ainda mais exacerbadas. Obrigada, Ana. Eu tenho noção que nós já ultrapassamos o período de tempo que teríamos dedicado a este evento, mas peço a vossa compreensão só para ouvirmos os três grupos, as conclusões dos três grupos que restam
e julgo que conseguimos terminar nos próximos 15 minutos. Nesse sentido, pediria à relatora do grupo 3, ou relator, que partilhasse connosco as conclusões, por favor. Ou do grupo 4, enquanto o grupo 3 se reorganiza. Olá, somos do grupo 4, eu sou a Andressa, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Nosso grupo teve a feliz presença de muitos professores, basicamente só de professores. Estivemos Hélia, Vitor, Maria João, Augusto, Ricardo, Inês e Gabriel. A gente pulou a pergunta 1, justamente porque acreditamos que o debate anterior já tinha se debruçado suficientemente em relação aos desafios que são apresentados nos diversos países. E ressaltamos especialmente como cada professor e as escolas no nível mais local têm enfrentado os desafios e têm conseguido manter uma inter-relação e uma construção coletiva junto às famílias e também junto aos estudantes para poder facilitar esse período, não só do ponto de vista da educação, como também da proteção. E também no final nos debruçamos sobre, bem rapidamente, porque terminou o tempo, mas sobre as inseguranças que todos vivemos e compartilhamos em relação a respostas e os impactos de médio e longo prazos que devem acontecer em nossos países, não, na educação, mas também de forma mais geral, mais global, porque muitas das respostas que estão sendo dadas refletem enfim, desafios de curto prazo e estivemos um pouco preocupados com o que fazer neste momento também pensando no médio e no longo prazo. O Gabriel, que também estava como relator, vai especificar um pouquinho cada um dos pontos locais. Eu posso só adicionar alguns pontos que, como nós tivemos a presença de professores, especialmente de Timor-Leste, inclusive o professor Vitor, ele trabalha na zona rural do Timor-Leste, ele e todos os outros professores apresentaram a grande limitação do acesso de uma porcentagem muito baixa de alunos que conseguem chegar até os materiais. Mesmo com todo o esforço dos professores, como por grupos do WhatsApp, acredito que a maioria tem usado essa estratégia, o WhatsApp tem sido muito usado. Inclusive, essa é uma questão muito importante pela questão dos dados, né? Dos dados de móveis de internet. A Maria João contribuiu dizendo que, como é muito complicado acompanhar a atuação dos alunos com os materiais que eles têm, precisa mandar muita foto do material, dos livros, e isso também acaba utilizando um número ainda maior de dados móveis, que é uma limitação em muitas regiões. Uma possibilidade que foi apresentada pelas escolas de Timor-Leste é a distribuição de materiais impressos às atividades. Eles fazem cópias, xerox, que nós chamamos aqui no Brasil, para entregar aos alunos, mas é uma dificuldade das famílias também acessar esses materiais impressos, porque são numa quantidade muito alta e é difícil de carregar, é bastante peso também ir até a escola, pegar esse material e levar. Então, basicamente, o que os professores trouxeram para a gente é que existe algumas possibilidades, algumas alternativas que eles estão tentando, mas que a porcentagem ainda é baixa de alunos que conseguem receber esses materiais digitais impressos. É isso. Muito obrigada, Gabriel. Então, sem mais demora, eu pediria eu sei que a Mara foi uma das relatoras do grupo 5, do grupo 6, então se calhar peço-te a ti, Mara, e fazer aqui só um parênteses. Como devem compreender, no meio destas 60 pessoas que estão online agora, há muitas pessoas que são amigas pessoais, que se conhecem há muitos anos, por isso eu peço desculpa porque às vezes me escapam os títulos e o tipo de interação é diferente, e peço imensa desculpa por isso, mas decorre destas ligações que temos entre todos e entre todas. Mara, por favor.
Ok, eu quero só pedir que, se me falhar alguma coisa, a minha ligação caiu 2 vezes durante os poucos minutos que tivemos, os poucos 20 minutos que tivemos. Portanto, se ficar alguma coisa por dizer, por favor, peço ao grupo para me completar, está bem? Nós tratamos dos desafios e das soluções. Nos desafios, basicamente, há dois grandes desafios que preocupam o grupo. Um primeiro, que é a distância, a própria distância, o facto de estarmos a... Está bom? Isso. O facto de ensinar à distância, esta falta de contacto, de interação que faz tanta falta ao professor. E depois esta parte de falta de visão, a imprevisibilidade relativamente àquilo que vai acontecer. Portanto, quanto tempo é que isto vai durar, como é que se vão solucionar. Em alguns casos partiremos de onde, vamos começar a dar nova matéria, quando, como, que regresso será este à escola. A questão de gerir os espaços, se vamos ter que fazer estas ou não estas turmas alternadas ou divididas, tudo isso é uma preocupação do grupo. E também a própria planificação do próximo ano, deste futuro incerto que não sabemos quanto tempo vai durar. As soluções, aqui foi apresentada uma solução que já foi falada várias vezes por outros relatores, esta questão do WhatsApp, que tem sido a mão direita de muitos professores aparentemente, e aqui um ponto positivo que foi apontado por uma das participantes, que é temos a participação dos pais mais do que nunca a nosso favor, digamos assim, a nosso favor como atores de educação. Os pais, pode-se aproveitar muito a participação dos pais neste trabalho com os filhos e conosco, educadores. Pronto, e fico por aqui, não sei se querem então adicionar algum ponto. Eu peço desculpa, como disse, caiu 2 vezes a ligação. Obrigada, Mara. Eu penso que nos falta um grupo apresentar, que seria o grupo 3, mas que, pelos vistos, o próprio facilitador teve problemas de ligação. Então, eu não sei se alguém se identifica como grupo 3 neste plenário. Talvez não. Bem, se assim for, lamento imenso que o grupo se tenha sentido desacompanhado. Annalise, é do grupo 3, quer partilhar um pouco, tiver a oportunidade de conversar um pouco? A Margarida. A Annalise sugere que a Margarida apresente as conclusões do grupo 3. Margarida está por aí? Annalise, acho que vai ter que ser mesmo a Annalise a partilhar um pouco connosco a vossa conversa. Só abrir o micro, por favor. Annalise, pode partilhar connosco brevemente a reflexão? Posso. Ana Moraes não está no grupo? Ana? Ana Moraes de Portugal? Porque aí não fico eu falando. Não? Não, acho que a Ana pode mesmo avançar. Obrigada. Ok. Então, nós discutimos muito a possibilidade de se haveriam novos desafios a serem colocados, além daqueles que trouxemos na nossa fala inicial,
e se haveria a proposta de outras de outras soluções também para serem pensadas, né? Ah, a Ana está aí, só que ela não consegue ligar o som. Ok. Então, o que nós discutimos foi que, na verdade, os desafios eram aqueles mesmos, alguns em maior escala, outros em menor, dependendo dos países, mas que era algo que todos estávamos vivenciando, e também em relação às possibilidades de como resolver, de como solucionar, de como apontar possibilidades, né? Que seria tentarmos ver a escola não só como um espaço de construção de conteúdo, mas efetivamente de construção de conhecimento, e que esse conhecimento abordasse também a questão dos valores e da importância e da significância de termos aí os estudantes cada vez mais envolvidos como propositores de questões para esse momento de pandemia e para outros momentos, entendendo a escola como espaço de acolhimento, entendendo a escola como espaço de partilha de questões que vão para além das questões dos conteúdos, sem em momento algum desprestigiar os conteúdos, entendendo que os conteúdos são fundamentais para que as pessoas se apropriem da construção de novas possibilidades, mas entendendo a importância de que, nesse momento, a atenção dos governantes, dos gestores e de nossa sociedade civil esteja menos voltada para como vencer conteúdos e mais para como lidar com os sentimentos, com as emoções, com as sensações que as pessoas, neste momento de distanciamento social, de perda de entes queridos, estão vivenciando. É isso. Gente, alguém que estava no grupo, lembra de mais coisa? Ok, então, muito obrigada, Annalise, pela partilha feita em representação do terceiro grupo. Eu aproveito então estes minutos para nos despedirmos, sem poder deixar de agradecer a cada um e cada uma das pessoas que estiveram envolvidas em todo o processo, desde pensar neste conceito, de desenvolver o conceito e hoje estarmos aqui todos presentes. Para mim é uma alegria muito grande e é quase emocionante ver tantas caras conhecidas neste espaço. E de facto agradecer em particular aos oradores e oradoras, não é? por terem dado início a terem no fundo criado um chão comum para depois nos identificarmos e podermos também nós nos relacionarmos com aquilo que foi dito e pensarmos em conjunto de facto com o que fazemos, com aquilo que temos, de que maneira é que podemos trabalhar em conjunto para garantirmos o direito à educação de qualidade, que é no fundo tudo isso que nos une. Então, agradecer aos elementos da Reluz, aos membros da ANI, a cada um e cada uma das oradoras, aos facilitadores dos grupos de trabalho, aos relatores, a todos e cada um de vocês, muito obrigada. Os materiais vão ser partilhados posteriormente convosco por e-mail e vão ficar disponíveis nos sites das duas redes. Agradecer também a cada um de vocês, participantes, não é? Que deram sentido a esta nossa ideia de criar este espaço de reflexão. E de facto eu compreendo, esses espaços surgem, sabem sempre muito pouco, não é? Mas eu penso, eu espero, eu tenho a esperança que saiam daqui não com a sensação de que ficou muito por dizer, mas a pensar em tudo aquilo que foi dito, como é que o podemos usar no nosso cotidiano. E assim sendo, não sei se mais alguém quer acrescentar uma palavra, se não, daríamos por terminado. Convido especialmente a equipa da organização, se quiser acrescentar alguma coisa, se não, daríamos o webinar por terminado. Eu gostaria somente de agradecer a Andréia pelo todo o esforço de interlocução entre as duas redes, da Reluz e da INE.
pela iniciativa, pela organização e por toda a logística para que tudo pudesse ocorrer, e penso que esse é só um primeiro passo de discussão deste grupo neste momento de pandemia em que precisamos ainda mais e cada vez mais aprofundar esses espaços e laços que você já mencionou. Então, obrigada, André, em nome da Rede Lusófona, enfim, por essa articulação e por ter realizado esse evento que, enfim, só ver nos comentários, todos acharam muito rico e querem mais. Então, terminamos desejando uma ótima tarde, um bom descanso para aqueles que já ultrapassaram a hora de dormir e até breve, até à próxima. Até a próxima, tchau a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Até a Tchau.